Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Pré-Marte aqui na BMC News. Eu sou Francisco Alves e hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026, pontualmente 9 horas em São Paulo. Estamos ao vivo nos estúdios da BMC News, trazendo sempre com muita alegria, muita energia, muita dedicação, os maiores e mais importantes informações para vocês antes da pré-abertura, abertura dos nossos mercados, evidentemente também informações que formam preço aí ao longo do dia nos mercados internacionais e, claro, também aqui no nosso mercado. Por isso, o convite renovado para vocês nos acompanharem segunda às sextas-feiras, 8 horas, 9 horas e 30 minutos, pré-Marte, marca registrada da nossa BMC News, o maior, o mais importante, o mais completo call matinal antes da pré-abertura, abertura aqui dos nossos mercados. Nós trazemos todos os dados, eventos, indicadores, participação também de convidados para lá, de especiais que trazem sempre uma leitura muito ampla e bem didática de todos os cenários dos mercados internacionais aqui do nosso mercado. Isso é muito importante para que nós tenhamos também sempre bastante elucidação em relação a todas essas movimentações. Um bom dia para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de acessar os canais digitais da BMC News, as redes sociais e também a plataforma do YouTube lá, fiéis participantes todos os dias conosco. Muito obrigado pela gentileza, a participação de todos vocês. Acessem também o portal da BMC News, lá com muitas notícias, matérias e informações. Ótimo dia para vocês, ótima sessão, ótima quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os principais mercados futuros. Rollbacks, mercado eletrônico da CME, para setembro. Vamos dar uma olhadinha agora. Nesse momento, o mini Dow Jones está praticamente no 0 a 0, ele segue assim já há algum tempo na estabilidade. O mini S&P sobe 0,10% e o mini Nasdaq, o Nasdaq 100, sobe 0,38%, estabilidade com um ligeiro viés de alta para a chamada de abertura lá nos Estados Unidos. Já na Europa, a Bolsa de Londres cai 0,2%, 0,20%, Frankfurt cai 0,74%, Paris cai 0,18%, Milão cai 0,5% e Madrid 0,68% de queda, um sinalzinho vermelho para as bolsas da Europa. O estoque 600, subíndice, cai 0,05%. Portanto, as bolsas da Europa, Londres, Paris, Madrid, Milão, Lisboa e Frankfurt operam em queda. Nova York, nós vimos aqui, com pequenos movimentos aí de alta, Dow, S&P e o Nasdaq. Para participar conosco aqui às quartas-feiras também, presencialmente hoje, muito obrigado pela gentileza, Fernanda Manzano, grande dia para você, ótimo dia, obrigado pela gentileza, bastante coisa para nós comentarmos aí, Fernanda. Bom dia, Chico, bom dia a todos que estão aqui acompanhando, interagindo, realmente muitas informações aqui no Brasil e ontem também saiu a inflação americana, o CPI, e a gente já vê aí as bolsas, então, começando o dia que os futuros das bolsas americanas já no positivo, Chico. Pois é, Fernanda, eu queria falar com você, vamos comentar primeiro esses números de inflação. Deflação lá 0,4% na base mensal, inesperada, e 3,5% de alta anualizada com os núcleos comportado, o núcleo mensal na margem veio estável. Isso trouxe uma alegria lá, um otimismo muito grande, que foi de certa forma freado um pouquinho por Kevin Walsh, no Comitê Bancário da Câmara dos Representantes, que ele falou, olha, um primeiro dado, um primeiro índice, mas não vamos comemorar a vitória. Vamos observar os dados que virão, os dados pendentes aí, para que nós possamos fazer uma leitura mais ampla. Mas, de qualquer forma, as apostas para manutenção de juros lá nos Estados Unidos aumentaram, e, com, evidentemente, queda das apostas de possíveis altas de juros. Como é que você viu esse dado de inflação, o varejo, e daqui a pouquinho tem o atacado lá, o PPI, Fernanda? Perfeito, Chico. Então é um dado positivo quando a gente olha para essa deflação. Importante ressaltar que foi justificado pelos preços, aí falando de energia, especialmente do barril do petróleo, então dos combustíveis que influenciaram de forma positiva para essa deflação. E por que a gente olha e fala assim, tá, ok, mas será que a inflação realmente está perdendo força? Porque é um dado mais isolado. Tá? Ainda se espera que esse dado, essa inflação, ela possa voltar agora. Contudo, o que é positivo? Que a inflação vai perdendo força. Então, essas pressões inflacionárias, possivelmente, elas estarão minimizadas. Com isso, o mercado realmente reage de forma positiva e a gente vê dois efeitos. Primeiro, nos ativos de renda variável, ou seja, nas bolsas, porque o Banco Central americano possivelmente vai deixar os juros inalterados até o fim do ano, com esse dado positivo. A gente olha também o mercado de trabalho, o último payroll perdendo bastante força. E o segundo dado, que é influenciado também por
por essa inflação mais benigna nos Estados Unidos, é o dólar. Então, o dólar também perde força. E com isso, Chico, como que o que está acontecendo nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, influencia aqui no Brasil? Possivelmente, o Banco Central aqui pode ter espaço para continuar cortando juros, olhando somente para Estados Unidos. Então, é um dado positivo, olhando aqui para o Brasil também. A gente está, assim, num patamar de juros bastante restritivo e isso é um sinal para que o Banco Central continue os cortes de juros aqui também. Pois é, e falando um pouquinho em cortes de juros aqui, queria que você comentasse um pouquinho duas coisas. Por ordem, o IPCA de 0,16, considerado aí mega benigno, uma das razões pela qual a Bolsa subiu 3% na última sexta-feira, chegando aos 177.500 pontos. O à vista, 180 mil, acima dos 180 mil pontos o futuro. E depois, Boletim Focus, que já trouxe aí um arrefecimento aí na leitura do IPCA para esse ano. Perfeito, Chico. A gente olha tanto também os impactos positivos do preço do barril do petróleo, que volta aos patamares de $80. Isso impacta, sim, de forma positiva numa inflação benigna. Então, foi abaixo do esperado, mas chama a atenção também o índice de difusão. A gente vê uma queda nesse índice. Isso é positivo porque a leitura é que a inflação, a cesta de produtos, essa inflação está mais concentrada. Então, a gente não vê aí uma inflação generalizada. Também houve um arrefecimento quando a gente olha para o setor de serviços, a inflação de serviços que o Banco Central tem olhado de perto. Também a gente vê uma queda no índice de inflação e núcleos também mais positivos. Então, a leitura que o Banco Central faz dessa inflação corrente é que a inflação tem perdido força aqui no Brasil. Então, realmente, a gente já vê os especialistas já colocando aí no Boletim Focus uma queda, tá? Colocando comparativamente à semana anterior para a inflação. E eu acredito, Chico, inclusive, que para a próxima a gente pode ter também aí uma queda hoje para a Selic, o mercado espera sim 14%, mas pode ser que a gente já vê aí em 13,75 para a próxima divulgação do Focus, olhando somente para a inflação e também o mercado internacional. Pois é, então o IPCA 0,16 e agora pesquisa Focus essa semana aí arrefecendo depois de várias semanas seguidas de alta para os dados, para os números do IPCA e um ajuste, nós até comentamos durante muito tempo aqui na taxa básica Selic para 14%, até porque a nossa taxa aqui, o de janeiro 27, trabalhava acima dos 14, ele chegou a 14,5, 14,6, arrefeceu e agora, olha só, na pré-abertura, até vamos atualizá-los aqui em relação à pré-abertura do mercado, as taxas vão subindo um pouquinho, 13,90 lá o janeiro 27, mas ainda assim abaixo dos 14%, o resto da curva vai subindo um pouquinho, o miolo da curva sobe em torno de 0,3 e a parte mais longa da curva também acompanha aí, portanto, alta dos rendimentos, alta dos juros, queda dos DIs. O dólar a 5,10 lá 5,103, sobe 0,16 e a bolsa corrige lá 0,7, 0,70% de baixa aos 177.035 pontos em termos de abertura. Falando um pouquinho do dólar, o dólar index é quem sobe um pouquinho agora, 101 pontos, ali é 0,12% de alta, 101 pontos em Nova York, ele operou um pouquinho abaixo dos 101 pontos, o dólar andou caindo diante das moedas, mas o cenário hoje pelo menos de pré-abertura, de alta para o câmbio. O dólar vai subindo aí diante do euro a 1,1415, ele vai subindo diante da libra esterlina que cede a 1,3387 e o dólar sobe de novo diante do iene a 162,4 unidades de ien por dólar, portanto o dólar index sobe e o dólar sobe aí diante dos seus principais pares, falando um pouquinho aí do euro, da libra e principalmente do iene, sabendo, Fernanda, que as autoridades lá do Banco do Japão, autoridades japonesas estão de olho nesse iene aí, acima de 162 unidades, encostando até muito próximo ali das 163 unidades de ien por dólar, que é um preço mais baixo de desvalorização do iene dos últimos 30, 40 anos em relação ao dólar dos Estados Unidos, Fernando. Então, preocupa também esses impactos aí do movimento do setor de energia, evidentemente, para o câmbio e, lógico, não só os preços de energia, mas esses números que você citou da inflação lá nos Estados Unidos. Perfeito, Chico. O que a gente vê hoje, que há muito tempo, olhando para a economia do Japão, é um aumento de juros
tá? Falando aí de política monetária. E esse aumento de juros do Japão, isso influencia em um iene mais forte. Então, realmente, a gente tem observado, não somente o Japão tem aumentado juros, mas também a gente olha para o Banco Central Europeu também aumentando juros, e isso fortalece essas moedas, essas grandes moedas, frente ao dólar também, que é uma grande moeda. Olhando para fundamentos, existe sim aí uma expectativa de queda do dólar frente a essas moedas. Contudo, quando a gente olha para as questões geopolíticas, ontem mesmo teve uma questão que influenciou sim aí no dólar, tá? Então, assim, de curto prazo, olhando para essas questões, pode ser sim que o dólar ainda fique nesse patamar. Mas por fundamento, Chico, realmente aí espera-se que é um dólar mais fraco, tá? Olhando para essas grandes moedas aí, como principalmente hoje, eu tenho conversado com muitos gestores e o foco hoje tem sido sim, aí, falando de moedas, a moeda do Japão. Tá? É tão importante a gente olhar os próximos passos aí do Banco Central do Japão em relação à política monetária, que tem sido restritiva assim, de aumento de juros. Agora uma pergunta importante, hein? Vamos sair dos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho do nosso cenário local. Brasília, pauta bomba. O Senado aprovou em segundo turno a PEC 14/2021, que cria aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e combate à endemia. Nós já comentamos aqui, a equipe econômica estima um impacto fiscal de cerca de 27, 28 bilhões de reais aí em 10 anos e mais de 54 bilhões aí em 80 anos. E além disso também, nós tivemos lá a MP do frete também, que foi aprovada, isso tudo trazendo aí uma leitura complicada do ponto de vista fiscal. O mercado estaria olhando, atento a tudo isso, Fernando? Sem dúvida, Chico. O mercado olha e como que a gente traduz isso, olhando principalmente para a curva de juros. A gente olha para aqueles vencimentos mais longos. Enquanto o governo ele vem com a pauta, o Senado aprovou, o ponto aqui que o mercado olha existe esse gasto que já é estimado de 27 bilhões em 10 anos, contudo, onde está a arrecadação para esse equilíbrio fiscal? E não é isso que a gente vê. A gente não olha o outro lado de arrecadação na pauta do governo. Então, realmente, o mercado precifica o quê? Que os juros podem ficar mais pressionados, principalmente olhando para curto prazo. E isso vai afetar o investidor, quando ele olha para os ativos de renda fixa, esses vencimentos mais longos, mas também para todo o setor produtivo. Pois hoje o setor produtivo, qual que é o preço hoje para investir? Quando a gente olha aí para os juros de 10 anos. Então, realmente, o mercado olha isso de forma negativa, obviamente, e pode até impactar também aí no Banco Central. O Banco Central hoje do Brasil, ele poderia, sim, cortar os juros numa velocidade e numa magnitude maior, Chico. Mas com a questão fiscal, realmente não dá muito espaço para o Banco Central. Então, a gente ainda acredita que vem mais um corte de 0,25, mas é por causa do fiscal e não necessariamente essa inflação de demanda que a gente tem visto que está mais benigna. Então, o cenário é esse. Claro, esse ano até a pauta também está muito quente aqui, que é a eleição. Saiu agora há pouco também a pesquisa. Exato. Então, realmente, o mercado tem precificado uma possibilidade assim, de reeleição. A gente vê isso em toda a curva de juros. E o que a gente espera é um comunicado do lado da arrecadação e não somente aí falando dos gastos que a gente tem observado aqui no Brasil. Pois é, isso aí vem trazendo aí uma pressão, pelo menos essa leitura em relação à MP do frete também, essa aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e combate à endemia, uma pressão muito grande aí sobre as contas públicas, o fiscal, e criam-se, claro, com isso vão se criar novas despesas aí previdenciárias, sem pelo menos uma previsão aí de um financiamento. É isso que também traz, claro, uma preocupação bastante grande. Você citou agora a pesquisa eleitoral, nós tivemos mais uma pesquisa eleitoral hoje, e nós tivemos recentemente também a Futura e divulgando seu balanço, sua pesquisa, tivemos também BTG Nexus, e agora hoje também tivemos mais pesquisas eleitorais. Como é que você viu aí esses resultados? Como é que você está acompanhando aí essas movimentações em relação às pesquisas eleitorais? Realmente, Chico, acho que já é uma questão que a gente já tem falado bastante aqui. Olhando para a oposição, a gente não vê uma oposição
tão bem organizada, essa é a minha visão. Então, o atual presidente ele ganha em todos os cenários e o mercado realmente cada vez mais tem precificado essa reeleição. Obviamente, a gente tem ainda um tempo até a eleição, mas no momento é isso que a gente vê. Então, assim, para o investidor, ele tem que... A leitura é juros mais pressionados por causa do fiscal. E segundo, a gente olhar também para as estatais. É importante aí para o investidor de bolsa, né, porque o atual governo ele tem uma política um pouco diferente quando ele olha aí para as empresas que tem uma parte que o governo é dono. Né? Então, o que eu vejo ainda é que realmente o mercado tem precificado e a gente não vê aí a oposição bem organizada, ganhando espaço e também aí com uma pauta falando de austeridade fiscal, a gente não vê isso, né? Então realmente o mercado segue nessa linha, Chico. Pois é, então é mais uma pesquisa aí, Genial Quest, mostrando que o atual presidente tem 45% das intenções de voto para um segundo turno das eleições presidenciais e o senador Flávio Bolsonaro 37%. No primeiro turno, o atual presidente tem 40% e o candidato Flávio Bolsonaro 28%. Portanto, números disponibilizados, Genial, tivemos, como eu disse, a Futura e tivemos também a Nexos BTG, aí são pesquisas importantes agora nesse movimento, aí, pelo menos em meados de julho, teremos aí até o final do mês muita movimentação, novas pesquisas e eu acredito também, Fernanda, uma reta final aí, a partir do final desse mês. Nós tivemos alguns eventos, evidente, Copa do Mundo, que também desviou um pouquinho a atenção aí dos brasileiros, não é? Apesar da decepção, de alguma maneira as atenções ficaram voltadas, ainda estão voltadas aí até esse final de semana, outros eventos importantes, claro, e depois disso eu acredito que então nós começaremos aí com as propagandas eleitorais, televisão, enfim, as mídias, e tudo isso vai trazer aí narrativas importantes, narrativas contraditórias, ataques, talvez aí movimentações com planos de governo, expectativas com equipes econômicas, enfim. E queria que você também desse uma alinhada para nós nessas expectativas, nessa somatória de expectativas. Exato, Chico. Acredito que concordo com você, realmente os olhares voltam para a economia real. Então, pode ter sim, penso que a oposição deve vir com a questão principalmente de gastos públicos, de juros ainda muito altos. Então, toda a economia sente isso, todo o setor produtivo sente muito isso e, obviamente, a população como um todo, no crédito também, que está mais caro. Então, a gente vê a população se endividando também mais. Aliás, então, o percentual de famílias endividadas é muito alto aqui no Brasil, né? Supera os 80%. Supera, e quando a gente olha para a renda do brasileiro, chega nesse patamar, acima de 80% da renda já está comprometida com dívida, porque o próprio cartão de crédito também entra como dívida. Então, o que acontece? Hoje, o consumidor, quando ele vai fazer uma compra parcelada, mais longa, aí para pagamento, ele já pensa um pouco mais. Tá? Porque os juros estão altos. Então, assim, pode ser sim que a oposição venha com essa pauta, principalmente dos juros mais altos. Eu acredito que isso o consumidor, ele entende, a população entende de forma mais fácil também. A inflação, a gente vê sim a inflação um pouco sim acima da meta, mas olhando, por exemplo, para a alimentação, a gente vê sim, aluguel também aqui no Brasil está pressionado, então pode ser pautas sim que a oposição pode trazer e pode bater aí falando aí de eleições, né? Então tem muita coisa assim que pode acontecer e a gente vai acompanhar. Do outro lado, o governo tem tentado minimizar, sim, Chico. Até eu vi ontem também foi aprovado aí o aumento do etanol na gasolina, então isso segura o preço também do combustível aqui no Brasil, segura a inflação, né? Teve o desenrola também. Então são pautas que o governo está tentando para deixar aí a população, enfim, mais tranquila em relação à economia. Mas não é bem isso que a gente tem visto, né? Hoje acabou de sair aqui o setor de serviços, Chico. Isso ia falar. E realmente foi. Aí a gente vê uma desaceleração do setor de serviços. E quando eu olho para esse setor, ele corresponde a 70% da economia brasileira. Então, um setor desse tão representativo caindo, desacelerando no Brasil, e isso, obviamente, como economista, eu olhando para frente,
frente, e isso indica assim até uma queda um aumento de desemprego aqui no Brasil. Então a economia não está bem, assim, pode ter aí pautas, questões pontuais, tá? Mas a economia tem desacelerado. As tarifas também nos Estados Unidos aqui vai afetar a indústria também, Chico. Então há possibilidade sim aí de queda. E, obviamente, aí eu não sei até que ponto a oposição pode falar sobre essas pautas que são um pouco mais técnicas, mas que a economia ela tem desacelerado, sim, isso é um fato. Pois é, então vamos atualizar essa informação que a Fernanda passou. O crescimento do setor de serviços, a pesquisa mensal de serviços caiu 0,4%, negativa, 0,4% agora em maio, na margem, na base mensal, e subiu 0,4%, portanto, na base mensal anualizada de maio. Portanto, queda aí no setor de serviços, crescimento, portanto, na pesquisa, menos 0,4% de mais 1,1% do dado anterior, que já foi revisado para baixo, e 0,4% de crescimento, então, na base mensal anualizada. Nós estamos vendo os DIs aí operando majoritariamente em alta, a Bolsa caindo 0,2% e o dólar subindo 0,14% nesse momento no mercado aqui na B3. Fernanda, para terminar sua participação, você citou rapidamente aí, termina hoje o prazo para os Estados Unidos decidirem sobre as taxas comerciais de 25% ao nosso país. A expectativa é de que sejam impostas, mas com exclusão, possível exclusão, de alguns itens básicos que poderão afetar ou afetam a economia e a inflação americana. Fernanda, por favor. Chico, isso para a gente é uma informação negativa porque afeta as nossas exportações e, consequentemente, a nossa produção, principalmente indústria de ferro. Então, hoje, a expectativa aí é de um impacto de 14 bilhões aqui no Brasil, olhando para a indústria de ferro também de 2 bilhões, tá? São aí já os estudos divulgados. E isso, obviamente, para a gente aqui falando também de emprego e falando aí de produção, é negativo. Para os Estados Unidos, pode aumentar também os custos deles, obviamente, então também existe ali uma preocupação e isso pode afetar também a inflação deles, mas não de forma tão significativa quanto pode afetar aqui o nosso PIB, aí o nosso crescimento econômico. Então, realmente é importante a gente acompanhar de perto, pode afetar as empresas aí listadas na Bolsa também, que depende das suas receitas, empresas industriais que dependem bastante da sua receita aí de exportação para os Estados Unidos, Chico. Fernanda, obrigado pela gentileza, participação sempre brilhante também, presencialmente aqui conosco, cadeira cativa também, e o que não falta aqui são cadeiras cativas dos nossos entrevistados, participantes excelentes. Obrigado, Fernanda, seu contato e a sua despedida. Um ótimo dia para você. Obrigada, Chico, mais uma vez. Obrigada a todos que acompanharam. E os meus contatos, no Instagram, Fernanda Mansano _, e também no YouTube, Fernanda Mansano Economista. Obrigada, Chico. Ok, obrigado, Fernanda. Vamos continuar aqui com o nosso pré-market, reta final. Temos daqui a pouquinho, então, às 9h30, o Fed de Nova York, divulgando o índice Empire States de atividade industrial, que é tradicional já da região ali de Nova York. O PPI agora de junho, 9h30 também no mesmo horário, esses dois dados importantes, dado do Fed de Nova York, e o PPI